Fala pessoal, meu nome é Caio, sou criador do canal To Grow, sejam todos muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre crises financeiras e como você pode fazer para se preparar para passar por momentos como esses, momentos de crise. Seja você um investidor ou não, it's time to grow. O termo crise financeira ele pode ser usado em uma variedade de situações, mas o geral, o ponto comum é que nesse momento as instituições ou os ativos financeiros eles têm uma queda de preço repentinamente no mercado. E isso normalmente acontece quando os investidores eles começam a perceber que existe muito otimismo e que o valor real daqueles ativos que estão sendo negociados está na verdade um pouco abaixo dos preços. No final das contas, as crises financeiras terminam por gerar uma crise econômica, mas elas não são a mesma coisa, tá? O termo financeiro, nesse caso, diz mais respeito à origem da crise. A crise econômica, como um fenômeno um pouco mais geral, pode ser definido como um período no qual uma economia de uma nação passa por uma retração de suas atividades, ou uma diminuição na produtividade geral, né, das pessoas, das entidades que compõem aquela economia. Essa produtividade é normalmente medida pelo PIB, né, pelo Produto Interno Bruto de cada nação, que mede exatamente a soma de todos os produtos e serviços que são gerados naquela nação em questão. Mas no caso das crises financeiras, né, como é que elas normalmente surgem? Existe um investidor e escritor com o qual eu aprendi muito sobre isso, sobre esse assunto. Eu gosto muito da maneira como ele descreve a forma como as crises financeiras são geradas. O nome dele é Howard Marks. Esse aqui é o livro dele, no qual ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que as crises financeiras são geradas quando as pessoas ignoram o risco, acreditando que ele não existe, né? Seja por um otimismo exagerado, por uma crença de que um certo ativo ele não pode dar prejuízo, e que o preço de algo vai sempre aumentar, gerando um ambiente de otimismo exacerbado, em que não se há medo da perda, né? Da perda de dinheiro nesse caso. Então para ele é nesse momento que as crises, o ambiente está propenso à crise, porque qualquer faísca que demonstre que aquele otimismo é na verdade uma farsa pode fazer com que essa especulação caia por terra, né? Ele inclusive escreveu uma frase que para mim foi a mais marcante, que é exatamente quando ele disse que poucas coisas são tão enganosas quanto a crença generalizada de que não há risco. Ele inclusive usa uma metáfora bem interessante para falar sobre isso, que é uma metáfora que na verdade é um fato real, que uma especialista em vendas, né, de equipamentos para alpinistas diz que muitos acidentes acontecem com alpinistas que usam os melhores equipamentos, pela segurança que os alpinistas sentem quando usam os produtos de maior qualidade. Então eles sentem que não há risco por estarem usando um item de alta qualidade. O que na verdade, né, com essa confiança exacerbada, eles acabam esquecendo do risco, né, dos perigos de um acidente, e é nesses casos que o acidente acaba acontecendo no final das contas. Eu vou citar para vocês aqui 3 exemplos históricos de momentos em que as pessoas esqueceram do risco de perder dinheiro, e isso gerou consequências não só para aqueles que investem, mas para todas as pessoas, já que no final das contas, em todas essas crises financeiras, existe uma consequência de uma crise econômica em seguida, e essa sim afeta a maioria das pessoas, mesmo aquelas que não têm nenhum interesse no mercado financeiro. Tá? Então a primeira delas é a crise de 2008, a mais recente, foi a crise do subprime. Nesse caso, o ativo em que as pessoas acreditavam que não poderia dar prejuízo era o investimento no setor de imóveis, né? Nos Estados Unidos, naquele momento, muitas pessoas investiam em imóveis, seja emprestando dinheiro para a construção de imóveis, seja comprando imóveis, mas se expunham de alguma forma a esse mercado. Isso porque existia essa cultura nos Estados Unidos de que a hipoteca era algo que poderia ser pago por qualquer um, né? Então, no momento que as pessoas compravam uma casa, pagar aquela parcela, né, do financiamento da hipoteca era algo quase que uma regra no orçamento de qualquer família. Então ninguém deixaria de pagar a hipoteca da sua casa porque não queria ser despejado. E a segunda era uma crença de que os preços dos imóveis não parariam de subir nos Estados Unidos, porque cada vez mais pessoas tinham interesse em comprar casas para morar e etc. Então no momento em que as pessoas acreditaram que um certo ativo ele não poderia de forma alguma parar de se valorizar, foi nesse momento que criou o ambiente para um risco. Tá? Então muitas outras casas começaram a ser construídas nessa crença, muitas pessoas emprestando dinheiro para que as casas fossem construídas, até um certo ponto em que existia muita oferta e a demanda começou a diminuir, já que todas as pessoas já tinham moradia, pessoas inclusive que não tinham condições de arcar
com vários empréstimos, tinham feito compras de 2, 3 residências para exatamente especular com o preço, esperar que o preço subisse e depois revender aquelas residências. Então foi nesse momento quando as pessoas começaram a entender que não existia mais uma demanda por aquele tipo de ativo, os preços começaram a cair. Muitas instituições financeiras tinham feito empréstimos para esse tipo de construção e muitos deles não foram pagos e várias instituições quebraram, e aí, no momento que uma instituição financeira quebra, não um banco, muitas outras instituições da economia, muitas outras entidades de uma economia sofrem muito, inclusive e principalmente as pessoas, né, os trabalhadores que terminam por perder seus empregos nesse momento. Uma outra crise que aconteceu com outro tipo de investimento foi durante a revolução das empresas .com, né, que eram as empresas mais tecnológicas do início desse século, nos anos 2000 e 2001. Né, os Estados Unidos inclusive deu incentivo a esse tipo de empresa e as pessoas começaram a especular que essas seriam as empresas mais lucrativas das próximas décadas, o que não estava errado. Mas o problema é que nem todas as empresas iriam ter sucesso, né? Então, naquele momento todos começaram a investir, inclusive ignorando muitos dos múltiplos que são normalmente examinados por investidores no momento de escolher uma empresa da qual eles querem se tornar sócios, acreditando que esse tipo de investimento era infalível, que aquilo não podia dar errado, que era o futuro, e realmente é. Hoje em dia, né, a gente sabe que a internet realmente revolucionou vários mercados, mas no momento em que se acredita que o investimento não pode dar errado, como Howard Marks bem disse, é o momento em que se cria o ambiente para uma crise financeira, porque não existe investimento sem risco. Né? Então disse, né, que o ápice dessa crise da bolha.com, como muitos chamam, foi ali por volta de março de 2000, e naquele momento o Federal Reserve, ou o Banco Central, né, dos Estados Unidos, começou a subir as taxas de juros, o que funciona para os ativos de risco, né, para as empresas, como um tipo de gravidade, né, já que as pessoas começam a preferir emprestar dinheiro para o governo ao invés de investir em empresas em renda variável, né? Então os preços começam a cair aos poucos, e o problema nesse momento foi que essas empresas eram meras especulações, né? Ainda não se tinha certeza do que elas iam se tornar. Então esses normalmente são os investimentos que mais sofrem no momento de aumento de taxas de juros. Então, se não conhece esse conceito, né, do aumento da taxa de juros, como os governos lidam com a economia e como isso afeta os ativos no mercado financeiro ou até a sua vida, né, no seu dia a dia, eu fiz um vídeo muito interessante sobre isso, um dos vídeos que eu mais gostei, que vou deixar aqui o link para vocês, tá, em que eu explico como funciona a economia, principalmente no caso da economia do Brasil, mas é um conceito que se aplica a outras também economias ao redor do mundo. E uma terceira crise, um terceiro momento da história em que esse conceito de Howard Marks pode ser aplicado, que talvez o momento mais conhecido, né, que por aqueles que estudam, não só a economia, mas história no geral, foi a Grande Depressão em 1929. 1929 era o fim de uma década, né, em que surgiu o American Way of Life, no final da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos conseguiam, né, implantar o consumismo ao redor do mundo, dos seus produtos, da sua maneira de viver, do seu estilo, e as empresas naquele momento nos Estados Unidos vendiam muito e começaram a produzir muito também, né, para acompanhar essa demanda, e as pessoas começaram a investir nisso, né, nesse tipo de empresa, como se fosse exatamente um investimento que não podia dar errado, já que existia tanta gente interessada em comprar produtos que vinham dos Estados Unidos. E aí nesse momento criou-se um ambiente para uma crise, já que, é claro, em algum momento, assim como aconteceu com os imóveis em 2008, existia uma superprodução, existia muito produto e já não existia aquela demanda do início. Então muitas pessoas que haviam acreditado, especulando que o preço daquelas ações iam subir porque as empresas iam lucrar mais, no momento em que as empresas não conseguiam mais lucrar como se esperava, os preços começaram a cair, e no dia 24 de outubro de 1929, no dia em que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, várias pessoas decidiram vender suas ações, exatamente por esse motivo, por terem visto que o preço que estava sendo aplicado nos mercados financeiros não refletia mais o valor real daquelas empresas que existiam, né? Essa crise, a crise de 1929, ficou conhecida por muitos como o fim do liberalismo econômico, já que naquele momento o fato de deixar as empresas determinarem sozinhas o quanto iriam produzir, que maneira iam produzir, de que maneira iriam vender, teria gerado um excesso de oferta por produtos que não tinham tanta demanda assim já no final, né, no momento em que a crise ocorreu. Mas eu me permito dar a minha opinião, né, nesse caso. Eu acho que o que gerou o fim do liberalismo econômico, ou da crença, né, dos Estados Unidos pelo liberalismo econômico, foi a maneira como o governo lidou
com a crise, né, com a intervenção. Foi inclusive esse modelo intervencionista foi inclusive depois formalizado pelo economista John Keynes. Então, a partir daí, várias nações começaram a aplicar esses conceitos, né, de que existem taxas de juros, que os governos são necessários para incentivar alguns campos da economia para exatamente regular a oferta e a demanda por produtos na economia. Mas alguns anos antes, em 1920 e 1921, também tinha ocorrido uma crise terrível nos Estados Unidos, em que o desemprego tinha saltado naquela época de 4% para quase 12% e o PIB havia caído pouco mais de 15%. Ou seja, era uma crise relevante, né, muito importante, mas a postura do governo dos Estados Unidos foi completamente diferente. Ao invés de intervir na economia, buscar pacotes de incentivo, de infraestrutura, ou mudar as taxas de juros, tentar controlar variáveis econômicas, a postura foi totalmente diferente. O governo ele decidiu enxugar seus gastos, tá? Diminuindo consideravelmente os gastos públicos, diminuindo a taxa de impostos sobre empresas, mas também sobre as pessoas, sobre todas as classes, e adotou uma medida mais no estilo laissez-faire, né? Que do francês quer dizer deixa rolar, né? Deixa fazer, que na verdade foi deixar as empresas retomarem suas atividades. Os preços naquele momento caíam muito, mas ao invés de controlar o salário das pessoas, diretamente ligado ao custo de produção, né, para as empresas, e por isso muitas fecham, porque não tem condições de manter o salário das pessoas, o governo decidiu deixar o salário flutuar, assim como os preços. Então os salários naquele momento caíram, o que diminuiu muito o custo de produção. Inclusive, é claro, economistas keynesianos eles têm muito problema para explicar como aquilo aconteceu, né? Eles inclusive admitem que a postura do governo foi muito pacífica, que o Federal Reserve não tomou muitas atitudes, foi uma medida muito mais de observar a coisa, de deixar rolar, deixar os preços flutuarem, e não conseguem explicar como aquilo aconteceu, mas de qualquer forma, esse foi um resultado que foi bem mais rápido, inclusive, do que o da Grande Depressão. É claro que a Grande Depressão foi uma crise muito grande, mas essa também era uma crise significativa e que teve uma recuperação extremamente rápida. Tá, mas agora talvez a parte que você deva guardar desse vídeo, que é a maneira como você deve se preparar para crises, sejam elas financeiras ou não, crises econômicas no geral, ou imprevistos na sua vida. Até porque assim, os imprevistos eles são imprevistos no tempo, né? Quando eles vão acontecer. Mas é certo que imprevistos vão acontecer na nossa vida. Uma das maneiras menos dolorosas de lidar com os imprevistos é estar preparado financeiramente para isso. E para que isso aconteça, é muito aconselhável que você tenha o que muitos chamam de reserva de emergência, ou outros de colchão financeiro, tá? Mas isso nada mais é do que uma reserva financeira de cerca de 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Cabe a você escolher se no custo mensal você quer contar gastos não essenciais, como por exemplo o seu Netflix, a pizza do fim de semana. Isso depende de como você quer sobreviver, né, durante esse momento de crise. Alguns gostam de contar todo o custo mensal, outros preferem contar apenas o custo dos gastos essenciais, mas isso cabe a você. Essa variação entre 6 e 12 vezes também é algo que fica a critério da pessoa, principalmente em função do perfil de trabalho que a pessoa tem. É mais aconselhado que os autônomos eles tomem medidas, nesse caso, mais conservadoras, né? Então, se você é um autônomo, não tem certeza da sua renda ao longo dos meses do ano, é aconselhável que você tenha 12 meses do seu custo mensal, né, na sua reserva de emergência. A reserva de emergência ela pode ser usada em vários momentos. Alguns desses momentos são as crises, como a crise financeira ou uma crise sanitária, como a que a gente vem vivendo, em que muitas pessoas perdem seus empregos ou que emergências podem acontecer, como por exemplo um problema de saúde ou para qualquer tipo de outro imprevisto que possa acontecer na sua vida. O valor do dinheiro também é esse, é passar por momentos difíceis de maneira menos dolorosa. Então, para montar sua reserva de emergência, você vai precisar focar em dois aspectos principais, dois conceitos principais: o conceito de liquidez e o conceito de risco. Se você não conhece esses conceitos, né, os conceitos de liquidez, risco e retorno, eu fiz um vídeo também sobre isso. Aconselho que você veja primeiro esse vídeo para entender essa única lição que para mim é a mais importante para qualquer investidor iniciante, ou nesse caso para qualquer pessoa que deseja montar uma reserva de emergência também, e depois retorne e venha descobrir como montar a sua reserva de emergência, né? Você precisa focar na liquidez primeiro porque as emergências podem acontecer a qualquer horário e a qualquer dia, né? Então é muito importante que você tenha acesso a esse dinheiro rapidamente. E o risco, porque você não pode se dar o luxo de precisar dessa reserva financeira
e não ter acesso a ela. Então é muito importante que ela esteja em um ativo, em um investimento muito seguro. Exemplos de investimentos com esse tipo de característica, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um tesouro pós-fixado, um CDB de liquidez diária ou uma conta remunerada, por exemplo. Atualmente os bancos digitais, né, a maioria deles tem contas remuneradas, mas é muito importante que você procure, é claro, instituições que lhe passem segurança, porque é sua reserva financeira, então você não pode se dar o luxo de se expor a uma instituição que você não tem confiança. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sentindo mais seguros para passar por crises ou mais motivados a se preparar para passar por uma crise. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. Por hoje é só, pessoal, um abraço e até a semana que vem.